Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Nós vamos começar a leitura de mais um livro da Bíblia. Hoje nós começamos esse livro e terminamos esse livro. É o livro do profeta Naum. E esse livro aqui do profeta Naum tem 3 capítulos apenas. O profeta Naum, seu nome significa conforto. Muitos acreditam que Naum seja a abreviação de um nome a tradução do nome seria o Senhor é o meu conforto. Então, Naum é conforto. Nós não temos muita informação na Bíblia desse profeta, a não ser o seu livro. Ele vai profetizar contra a cidade da Assíria e provavelmente ele profetiza ali por cerca do século 7 até o século 6 antes de Cristo. Vamos lá, o capítulo 1 de Naum, você que está lendo, nós já estamos quase terminando o Velho Testamento. E nós temos que celebrar isso no nome de Jesus. Livro de Naum, capítulo 1, vamos lá. O livro de Naum, deixa eu falar um pouquinho mais sobre ele, é uma profecia contra Nínive, que é a capital da Síria. Nós já vimos o livro de Jonas, quando ele vai pregar para Nínive, que é a capital da Síria, e toda ela se arrepende, né? E o ministério de Naum, ele é depois de Jonas, só para você se posicionar. Ele é depois de Jonas, alguns datam mais ou menos 100 anos depois do ministério de Jonas, ok? De Jonas pregar nessa cidade. Capítulo 1, ele fala sobre a justiça e a ira de Deus. O assunto principal do capítulo 1 o capítulo 1 estabelece o caráter de Deus, enfatizando sua justiça e poder sobre as nações. E aí mostra o quanto Deus é paciente, mas também é um Deus de juízo, pronto para punir o mal e proteger o seu povo. O capítulo 1, ele começa com uma introdução sobre a ira de Deus contra seus inimigos. Olha o verso 1 e 2. Advertência contra Nínive, livre da visão de Naum, de Elcós. Então, Elcós aqui é um local. Nós não conseguimos precisar onde é esse local, Elcós. Verso 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Verso 3, o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. Deixa eu te explicar isso aqui. Deus, entenda, o estupim de Deus é longo. Deus é longânimo. Mas essa longanimidade, ela pode chegar ao fim. Nós temos recebido muito o evangelho e as pessoas têm mostrado apenas um caráter, apenas um lado de Deus. João vai dizer que Deus é amor, e realmente Deus é amor. Deus ama e Deus nos ama de tal maneira, João 3,16, que ele entregou seu único filho para morrer por mim e por você. Mas Deus também, ele é um Deus que se ira. Olha o que o texto diz, ele é um Deus zeloso e vingador. Então nós temos sim o caráter de Deus, que é um Deus bondoso, um Deus compassivo, um Deus longânimo, um Deus amoroso, mas ele também é um Deus de justiça. Cuidado para você não criar uma caricatura de Deus na sua cabeça. E não é Deus que você está definindo, não é Deus que você está adorando, é uma imagem da sua cabeça. E aqui nós vemos Deus, e é isso aqui que Naum está nos mostrando. Como que Deus é um Deus zeloso. Ou seja, o que é ser zeloso, pastor? Deus não deixa o culpado impune. Olha o verso 3, deixa eu ler de novo. O Senhor é muito paciente, mas seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Então ele não deixa o culpado impune. Porque se Deus deixasse, ele não seria justo. Ah, mas ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus justo. Se o culpado fica impune, cadê a justiça de Deus? Então, Deus é amor, mas ele também é um Deus justo. É a mesma mensagem que Paulo tenta nos ensinar lá em Gálatas, quando ele diz: de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, nós começamos a ver aqui Naum trazendo esse entendimento de quem Deus é. E aí,
verso 4 e 6, ele fala da natureza e o poder de Deus são retratados através de imagens poderosas. Ou seja, Deus é aquele que controla a tempestade, faz os montes tremer e as nações prostram diante da sua presença. Ó, ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Então ele mostra a natureza, mas está mostrando ela numa perspectiva do poder de Deus sobre ela. Ele não é apenas o Deus criador, mas ele é o mantenedor dessa criação. E aí o verso 7 ele vai dizer que, verso 7, vamos ler? O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Que coisa gostosa de ouvir, né? Então, no entanto, para aqueles que confiam em Deus, o verso 7 nos mostra que ele é um refúgio seguro. Essa mensagem de Deus como um refúgio nós vimos muito no livro de Salmos. E ela se repete ao longo da Bíblia, porque essa é a verdade. Pastor, mas começou falando de Deus como um Deus zeloso e vingador? Sim, porque esse é um caráter de Deus. Mas ele é um caráter também que no verso 7, ele é bom. Não só bom, ele é um refúgio em tempo de angústia. Agora, o zelo e a vingança de Deus é de quem, como diz o verso 3, de quem é culpado. Ele não deixará impune o culpado. Né? E aí o capítulo 1, ele vai caminhar para o seu final, e ele vai concluir, e o capítulo conclui com uma palavra direta agora contra a cidade de Nínive, anunciando que seu fim está próximo e que não será mais capaz de oprimir Judá. Então, a partir do verso 8, né? Mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, e expulsará os seus inimigos para a escuridão. Então, para a gente terminar o capítulo 1 e ir para o 2, nós lemos aqui juntos Jonas, que foi pregar em Nínive. O povo ouviu a mensagem, se arrependeu, o juízo não veio. Só que mais ou menos 100 anos depois, o povo volta para o caminho errado. Oprimir Judá, oprimir Israel, levantar contra o povo de Deus. Então vem Naum agora profetizando para essa nação o que virá sobre ela. E o verso 8, falando desse juízo de Deus sobre Nínive, começa falando que o Senhor acabará com tudo, o verso 8, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive. Verso 9, o Senhor acabará com tudo que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez, embora esteja entrelaçados como espinhos e encharcados de bebidas como bêbados. Serão consumidos como a palha mais seca. Ou seja, o juízo de Deus virá. Se a gente for lá em Romanos 12, 9, e eu quero ler aqui para você, vamos Romanos 12, 9, porque você está lendo o Velho Testamento, terminando o Velho Testamento, isso é motivo de celebração. Romanos capítulo 12, verso 9. E talvez algumas mensagens você pode pensar, isso só tem no Velho Testamento. Então vou ler para você. Ó, Romanos capítulo 12, verso 9. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Verso 9. Verso 9, ok? Verso 9. Então, quando a gente vê aqui o verso 9, eu quero ir com você agora no verso de número 19. Então, o verso 9. O amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Você vê que em Romanos a orientação é: faça o que é certo, faça o que é bom. Assim você não vai ser culpado. Porque se você for culpado, você não fica impune. Aí vem o verso 19. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, o próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, mostra que de Deus é a vingança. Mas eu não quero cair na mão de um Deus zeloso como esse. Então, segue o exemplo de Romanos 12, 9. Faça o bem, caminhe de maneira certa, vive uma vida digna aos olhos do Senhor. E aí nós vamos agora para o capítulo 2 de Nínive. Capítulo 2 é a queda de Nínive. Então esse capítulo descreve a queda iminente de Nínive, que é a capital do Império da Síria, que é o império que está em destaque no momento, e Naum retrata a destruição da cidade com detalhes gráficos. Nós vamos ver isso aqui. O capítulo 2 começa com uma chamada para a cidade de Nínive, para que ela prepare suas defesas, mas a destruição já está determinada. Então, verso 1, o destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência,
reúna todas as suas forças. Então há uma chamada para que Nínive se posicione, mas é inevitável o que está para acontecer. E aí o verso 3 até o verso 5, nós vamos ver o que? O profeta descreve os detalhes da invasão. Olha o verso 3. Os escudos e uniformes dos soldados inimigos são vermelhos. Seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de espinho. Os carros de guerra percorrem loucamente ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo que se arremessam como relâmpagos. Então você vê a descrição desse momento de destruição de Nínive. E aí o texto continua, nós vamos até o verso 10. A cidade, de uma vez tão poderosa e temida, é agora saqueada. E aí, quando você chega no verso 9 e 10, isso fica tão claro, né? Verso 9, saqueiam a prata, saqueiam o ouro, sua riqueza não tem fim, está repleta de objetos de valor. Verso 10, a devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem e o rosto de todos apalidece. Então você vê realmente a condição dessa cidade, que foi a cidade mais importante dentro do Império Assírio. E aí o capítulo caminha para o final, até o verso 13, e no final, o que ele vai dizer? O covil dos leões, uma referência ao poder e ferocidade dos assírios, é destruído. E os leões, que são os governantes da Síria aqui, não mais amedrontarão as nações. Você vê a comparação que dá, o covil dos leões. Ninguém vai no covil de um leão mexer com ele, porque sabe do seu poder. Isso era a realidade de Nínive, mas essa realidade cai por terra. O verso 13, deixa eu ler ele para você. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei no fumo os teus carros de guerra. E a espada devorará os seus leãozinhos. Exterminarei a terra e a tua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos seus estrangeiros. Então isso é muito claro, que por mais que ela fosse poderosa, o Senhor agora tinha liberado o seu juízo pelo pecado e por tudo aquilo que eles fizeram contra o seu povo. E aí chegamos no último capítulo de Naum, e aí terminamos esse livro. Aqui nós temos a condenação final de Nínive, né? E aí é uma lamentação do profeta por Nínive. Então, o capítulo 3, ele continua a profecia de julgamento contra Nínive, detalhando os motivos de sua queda e a inevitabilidade de sua destruição. Ou seja, a cidade é destruída como uma cidade sanguinária, uma cidade cheia de mentiras e cheia de pilhagem. Então, o capítulo 3 começa com uma condenação direta à cidade de Nínive, como uma cidade cheia de sangue, cheia de mentiras e pilhagem. O verso 1 do capítulo 3, deixa eu ler para você, verso 1. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheias de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Então, o próprio livro de Naum já não mostra, que eu não preciso de um conhecimento histórico, mas o próprio livro de Naum já mostra o motivo do juízo de Deus sobre essa nação. E aí o verso 2 e 3 mostra que essa destruição é iminente, e o profeta descreve o caos, e aí ele fala de cavalos e carros de guerra correndo pelas ruas, e os corpos dos mortos se acumulando. Se você continuar lendo, verso 4 até o 6, a cidade é comparada a uma prostituta que seduziu as nações com seus feitiços, mas agora será exposta e envergonhada publicamente. Olha que comparação pesada. E aí o verso 7, Naum pergunta, e há uma pergunta retórica: quem lamentará a queda de Nínive? Uma cidade que espalhou destruição e opressão. Né? Vamos ler o verso 7 aqui. O verso 7, ó. Todos que virem fugirão dizendo, Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? E aí, do verso 12 até o verso 19, encerrando o livro do profeta Naum, nós temos o quê? A queda de Nínive, ela é inevitável e nenhuma das fortificações ou alianças da cidade poderá salvá-la. Né? E aí, olha,
verso 19. Não há cura para a sua chaga. A sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito, bate em palmas pela sua queda. Pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Então, o que, é que o texto está mostrando? Não há cura. Não há cura. Não há cura. Não é que Deus não a quisesse curar. Deus tanto quis que mandou antes o profeta Jonas e manda agora o profeta Naum. Então, é porque não há mesmo cura, porque não houve arrependimento, não houve mudança. Porque quando há arrependimento, há mudança, aí sim, Deus restaura a nossa vida. Sempre, sempre vai ter uma opção de restauração. Mas quando eu não desejo esse caminho de restauração, o que sobra para mim é o que sobrou para Nínive. Então, que você possa meditar, celebre. Você está terminando mais um livro da Bíblia, o livro de Naum. Medite nele, quero abençoar a sua vida e amanhã, Deus permitindo, eu vou estar com você aqui começando mais um novo livro, o livro de Abacuque, que eu gosto muito desse profeta. Eu te vejo amanhã, se Deus permitir. Deus te abençoe.